No ar, Classe Bíblica Novo Tempo. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos juntos mais uma vez aqui na nossa Classe Bíblica Novo Tempo. Você sabe, né? Toda quinta-feira temos esse encontro especial aqui no nosso canal do YouTube, @Rádio Novo Tempo, _Rio. Já está seguindo a gente aí, já se inscreveu, já compartilhou, faz parte do grupo do WhatsApp. Então você já sabe, né? Toda quinta-feira, nesse horário, de estar aqui reunido para poder aprender mais. E hoje com um tema que eu acho que, se na semana passada já foi um tema daqueles, o anticristo, esse aqui também causa muitos comentários e você vai saber já já qual é. Lembrando que você também pode participar com a gente assistindo aos demais programas. Já tivemos aí 4, todos eles estão gravados aqui no nosso canal no YouTube, @Rádio Novo Tempo, _Rio. Nós temos também o nosso contato, telefone, se você quiser falar com a gente, o nosso celular é o nosso número aqui, 2198 048 0957. Ó, vou pedir, como eu sempre peço, né? A gente precisa de você agora. Sabe que o YouTube, ele é assim, ele funciona quando dá live, quando a pessoa fica assistindo. Então, chame os seus amigos agora. Sabe aquele vizinho, aquele amigo do trabalho, aquele familiar? Manda para ele agora esse link, chame o amigo para poder assistir, porque o tema de hoje é sensacional, tá bom? Chama aí os amigos, dê o like, já deu like, para a gente poder alcançar mais pessoas. Mas vamos logo aqui chamar meu amigo o pastor Bruno Santelli, que sempre faz aqui o programa comigo. Olá, meu amigo, boa noite. Tudo bom, querido Diógenes, queridos amigos da Rádio Novo Tempo, que prazer nos encontrar mais uma vez aqui nessa super classe bíblica aqui com o Dió. Verdade, pastorzão. Pastor Bruno, a gente está hoje com um tema muito especial. Acho que você, como pastor, já deve ter pregado muito sobre esse assunto. E por mais que a gente estude, parece que o assunto não esgota, né? Que são as 7 últimas pragas e a proteção divina. Você já teve medo alguma vez das pragas, logo no início aí da sua jornada com Jesus? Pensar, lá cair praga, onde eu vou estar? É complicado, não é? É complicado. Às vezes as pessoas, elas criam um imaginário e isso acaba se tornando um conceito ou um preconceito. E por isso que é bom a gente estudar aqui. Daqui a pouco aí, nosso querido convidado vai nos ajudar a ter uma leitura melhor, né, sobre essas pragas, para a gente quebrar esse preconceito e a gente poder encarar como um desafio da nossa vida cristã. Verdade. Já que você tocou no assunto, vamos chamar ele, né? O nosso convidado aqui dessa noite, pastor Fabrício Ferreira, pastorzão da igreja ali de Pedra de Guaratiba. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela recepção, uma boa noite para vocês, boa noite para o nosso amigo ouvinte aí também. Espero que seja uma classe bíblica assim, muito proveitosa, onde a gente consiga aprender bastante coisa sobre a Bíblia e esse assunto que é bem intrigante realmente. Muito interessante. E a gente precisa realmente estudar esse assunto para não falar coisas que não deveríamos falar, né? Porque se a gente falar coisa errada aqui agora, vai causar mais medo nas pessoas. Então, é por isso que a gente sempre usa aqui a Bíblia para poder nortear o nosso estudo. Pastor, você está hoje aí no distrito de Pedra de Guaratiba, tem muita gente acompanhando a gente aí pelo YouTube, eu sei que deve ter alguém de lá, né? Com certeza, eu já falei com os irmãos aqui para compartilharem o link da transmissão, para todo mundo poder acompanhar a família, e eu aproveito aqui para mandar um abraço para os meus irmãos lá do distrito de Pedra de Guaratiba. Tá certo, pastorzão. É o seguinte, o pastor Bruno, ele vai colocar agora para a gente um QR Code, porque tem sempre alguém chegando agora que ainda não soube sobre esse assunto e quer saber mais. Então, nós temos um guia, ó, você vai ver agora aí, olha só, você vai agora mandar a frase "eu quero" para esse número aí que tá aparecendo para você, é o 2198 048 0957. Se você quiser apontar o seu celular para esse QR Code, é só apontar e é só enviar essa frase. Você vai começar a conversar com a nossa assistente virtual e pode ficar tranquilo, tá? Ó, pode ficar tranquilo. Aqui é papo de amigo. Você não vai pagar nada para receber esse guia. Totalmente grátis. Foi pago já, hein? Pelos nossos queridos anjos da esperança. Então você pede aí para a gente, manda direitinho, faz o cadastro. Não importa onde você mora, se mora aqui no Brasil, vai chegar para você aí. E tem opção também em PDF. Pastor Bruno, bora lá, meu amigo. Vamos começar aqui.
porque o Bora. assunto de hoje é tremendo. E, como eu falei, para esse assunto, a gente precisa de muito mais luz, de Jesus Cristo. E você vai orar agora, que o pastor possa trazer a mensagem para a gente. Ore, por gentileza, meu amigo. Ok, meus queridos, então, em atitude de reverência, vamos fazer uma oração. Oremos. Querido e amado Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos mais uma vez a Tua palavra. Pedimos de maneira muito especial pelo pastor Fabrício, que já estará abrindo o nosso conhecimento para que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Esteja também com os nossos queridos ouvintes, seus familiares, e nos acompanhe para que o nosso coração seja tocado pelo Teu Espírito. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então tá, olha, lembrando que o pastor vai ter agora 25 minutos, ele vai explicar para a gente, vai fazer de uma maneira bem fácil para você entender o assunto e depois nós vamos voltar com ele, pastor Bruno e eu vamos tirar as dúvidas aí que porventura aparecerem, tá? Então fica tranquilo, lembrando que esse QR Code que você tem aí vai te dar acesso para pedir essa revista e nesta revista que você está vendo tem também outro QR Code que tem outras videoaulas, ou seja, a gente vai tentar fazer de tudo para que o assunto fique mais claro para você. Então não desista de estudar e agora, pastor Fabrício, meu amigo, você vai ter 25 minutos que Deus te use poderosamente, meu irmão. Perfeito, eu quero mais uma vez agradecer aí o convite e a recepção tão gentil que vocês fizeram. E se você está com a sua Bíblia aí, eu já me dirijo agora aos nossos amigos que estão nos acompanhando. A Bíblia, vou pedir para você abri-la lá em Apocalipse capítulo 16, a gente vai estudar as 7 pragas, e esse capítulo, ele detalha bastante esse assunto. Bom, os amigos já falaram aqui, e eu gostaria de retornar nesse ponto, porque quando a gente fala de estudar qualquer tema do livro do Apocalipse, então é normal as pessoas sentirem algum tipo de medo ou inquietação. O livro do Apocalipse é um livro cheio de símbolos, que está envolto, em certo sentido, em algum mistério, mas esse mistério só existe para aqueles que não se dedicam a estudar o livro do Apocalipse, porque, na verdade, a introdução do livro, lá no capítulo 1, ele explica que esse livro, de fato, é uma revelação, é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Então, o mistério é só num primeiro momento, mas com oração, com a ajuda do Espírito Santo, todo esse medo, apreensão que talvez algumas pessoas enfrentem ao ver os símbolos, os animais, os monstros, né? E as pragas do livro do Apocalipse, elas sintam, isso vai sendo desfeito, tá? E o primeiro passo para a gente entender esse assunto, das 7 últimas pragas que estão aqui no livro do Apocalipse, talvez seja contextualizar esse assunto dentro do livro, entender um pouco como é que funciona o livro do Apocalipse, vai te ajudar a desvendar esse segredo, essa chave aí de interpretação da Bíblia, do livro do Apocalipse, tá bom? Então, se a gente pudesse dar uma olhada assim, panorâmica, um olhar panorâmico para o livro do Apocalipse, existem ali várias propostas de divisão do conteúdo do livro, mas essa visão mais ampla, mais abrangente, a gente poderia dividir o livro em 2 grandes partes. Uma parte que seria mais dedicada a relatar eventos históricos, desde o surgimento da igreja cristã até o aparecimento e atuação daquilo que o Apocalipse trabalha como sendo um grupo remanescente, que no momento de crise final, pouco antes da volta de Jesus, vai permanecer fiel a Deus em meio a uma crise religiosa, espiritual. E a segunda parte seria uma parte mais escatológica, mais futura, assim, que está mais próxima dos momentos cruciais que antecedem, de fato, o retorno de Cristo. E a gente tem um núcleo do livro do Apocalipse ali entre os capítulos 12, 13 e 14. Então, essa primeira parte, que vai do 1 até o 14, ela tem ali o coração do livro do Apocalipse, esses 3 capítulos, que formam uma espécie de elo de ligação entre a primeira parte e a segunda, né? A segunda vai do capítulo 15 até o capítulo 22. E esses 3 capítulos, eles apresentam um nó, que depois vai ser desfeito na segunda parte do livro. Então, veja,
Desde o capítulo 1 até o capítulo 14, você tem ali o desenvolvimento na história da igreja cristã. Como ela surgiu, as etapas que ela enfrentou até chegar à condição que nós conhecemos hoje. Já o capítulo 12, 13 e 14, eles se concentram no surgimento do remanescente do tempo do fim. E a oposição que esse remanescente sofre, que esse descendente da mulher, né, segundo o capítulo 12, verso 17, vai dizer que o descendente da mulher, ele tem características específicas que vão se manifestar no tempo do fim. E essas características, a saber, a guarda dos mandamentos, a fé em Jesus, elas vão despertar a revolta, a ira do dragão. Ele vai perseguir essa mulher, ele vai reunir uma confederação mundial que está representada aqui no livro do Apocalipse pela figura das duas bestas. A besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar. Do capítulo 14, ali, verso 20 ao finalzinho, aí no 15 em diante, a gente já começa a acompanhar como Deus vai reagir a esse ataque que é feito da parte do dragão ao povo de Deus, ao povo remanescente do tempo do fim. E aí a gente tem os desdobramentos dessa ação divina na resolução desse conflito. E é aí que entra o assunto das 7 pragas. Está dentro desse contexto aqui, entende? Dito isso, a gente precisa entender um outro princípio de interpretação do Apocalipse que vai nos ajudar a mapear esse assunto, que é o princípio da intertextualidade. Eu não sei se você, nosso amigo que já nos acompanha aí, nos ouve, já tinha ouvido falar desse princípio de interpretação do Apocalipse, mas eu vou tentar exemplificar de uma forma que fique bem didática. Veja, quando a gente liga para um outro estado, a gente paga uma tarifa maior, porque essa é uma ligação interestadual. Ou quando a gente toma um ônibus na rodoviária para ir para outro estado, a gente também toma um ônibus que faz uma linha interestadual. Um voo para outro país é um voo internacional. A Bíblia, ela também trabalha com essa dinâmica. E o livro do Apocalipse, ele depende muito da gente entender essa dinâmica e intertextualidade para desvendar os símbolos, os códigos que tem aqui, sabe? Então, isso significa que o Apocalipse ele tem uma relação de dependência com outros livros da Bíblia, outros livros especialmente do Antigo Testamento. Por exemplo, o livro de Daniel é um livro que tem uma conexão muito forte com o Apocalipse. Então, temas que são apresentados, introduzidos lá no livro de Daniel, do profeta Daniel, eles são desdobrados, ampliados e muitas vezes até explicados pelas visões que João teve e registrou no livro do Apocalipse. Então, para entender o Apocalipse, seria fundamental também conhecer o livro de Daniel. Mas não só o livro de Daniel. Você tem, por exemplo, o livro de Ezequiel, que é um outro profeta do período exílico, do exílio da Babilônia. Ezequiel ele tem muitos pontos de contato com o livro do Apocalipse. João, o Apocalipse de João, ele bebeu da fonte do livro de Ezequiel. E muitas imagens, símbolos que João recebeu em visão, elas estão enraizadas no texto do livro de Ezequiel. Então, também seria importante conhecer um pouco do livro de Ezequiel. E acho que é a parte da Bíblia, posso estar aqui de maneira assim, não muito certa, mas eu tenho quase certeza de que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, são a parte da Bíblia do Antigo Testamento que João mais utiliza no Apocalipse. Então, ele dialoga muito com o livro do Gênesis, com o livro do Êxodo, Levítico, Números. Muitas informações em relação ao livro do Apocalipse só vão fazer sentido à luz do conhecimento que está registrado nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, veja, a intertextualidade ela é fundamental. Não tem como, eu diria, entender corretamente o livro do Apocalipse sem essa compreensão de que você vai precisar conhecer bastante o pano de fundo do livro do Apocalipse, que é justamente o Antigo Testamento, especial Daniel, Ezequiel e o Pentateuco. Mas não só esses, né? O Apocalipse ele comunica com todo o Antigo Testamento, mas essas porções de maneira assim muito acentuada, tá? Um outro conceito importante para a gente entender o assunto, e veja, eu estou fazendo uma longa introdução para depois garantir que você vai entender
por que o Apocalipse usa as palavras que usa, evoca as imagens que evoca, sabe? Então, outro princípio interessante para a gente entender esse assunto, e não só esse assunto, mas as outras visões do livro do Apocalipse, é o princípio da tipologia. Uma outra palavra aí, talvez um pouco mais técnica, mas o princípio da tipologia, ele vai nos ajudar da seguinte forma. São imagens que são apresentadas anteriormente e que funcionam não apenas dentro do contexto onde elas são utilizadas, onde elas aparecem na Bíblia, mas elas cumprem uma função de modelo ou sombra de uma realidade maior. Então, por exemplo, o tabernáculo do deserto, ele era um tipo do santuário que há no céu. Essa realidade está expressa lá em Êxodo 25, você conhece essa realidade, né? De que o santuário do deserto era um modelo do santuário que está no céu. Então, todos os sacrifícios do tabernáculo do deserto eram uma tipologia do sacrifício de Cristo. Eles apontavam para uma realidade maior. E o livro do Apocalipse trabalha muito com essa noção de que eventos e momentos importantes da história de Israel servem como uma chave de interpretação, como um tipo que exemplifica uma realidade cósmica, em âmbito universal, que envolve o grande conflito entre Cristo e Satanás. E para entender o assunto das 7 pragas, a tipologia é um elemento fundamental, porque quando você pensa, por exemplo, em pragas, você que é um leitor atento da Bíblia vai perceber rapidamente que esta não é a primeira vez que essa expressão é utilizada na Bíblia, ou que esse assunto está sendo abordado. Existem outros momentos na Bíblia onde Deus julgou uma nação, inclusive o próprio povo de Israel, utilizando-se de pragas, né, e juízos divinos que são derramados para executar finalmente a vontade de Deus. E uma dessas ocasiões que serve de espelho para a nossa leitura das 7 pragas de Apocalipse 16 é justamente as 10 pragas do Egito. E também tem um outro momento da história de Israel que serve como alicerce para João construir a sua mensagem no Apocalipse, falando das 7 pragas, que é o exílio babilônico. Então, daqui a pouco, quando a gente começar a ler o texto, eu vou fazer esses links aí que vão ficar mais claros para você perceber. Você deve estar com a sua Bíblia na mão aí, eu espero que sim. Se você não está, acho que dá tempo de você correr ali rapidinho. Ou você pode usar seu smartphone, também não tem problema. E a gente vai começar a leitura do capítulo 15. Porque embora as pragas comecem a ser descritas no capítulo 16, mas elas são introduzidas na parte do capítulo 15, aqui no versículo 1. Então, vamos à leitura, porque diz assim, olha, João fala que viu no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem, e o número do seu nome. Eles estavam em pé, junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo. E aí ele vai apresentar o cântico. Nesses versos iniciais aqui, uma coisa fica muito clara. Como eu acabei de falar do princípio da tipologia, da intertextualidade, ao ler esse texto aqui, nossa mente ela é dirigida para outra parte da Bíblia, que é exatamente a saída do povo de Israel do Egito, onde eles atravessam o Mar Vermelho. E por que é significativa essa imagem? Porque, veja, quando vai falar das pragas, ao invés de iniciar falando delas, ele fala de um povo que é vitorioso contra a besta, a imagem da besta, contra o dragão, e eles estão em pé num mar de vidro. Ou seja, eles estão numa situação semelhante à do povo depois que saiu do Egito, depois da travessia do Mar Vermelho. E se você ler lá o livro do Êxodo, capítulo 15, lá tem o Cântico de Moisés. Então, o capítulo que vai começar a falar das pragas, ele não começa falando das tragédias mundiais. Ele começa falando de um povo que é vencedor, que venceu a besta, e que agora está do outro lado, né?
por assim dizer, do mar. O mar está calmo, tranquilo, e eles podem entoar o cântico. E por que o texto começa dessa maneira? É uma nota de esperança, sabe? Então, enquanto as pessoas têm medo, as pragas, será que elas são literais? O mundo vai sofrer, vai ser terrível. Bom, você deveria começar a ler esse texto com esperança, porque o texto começa apresentando um povo que venceu esse período cataclísmico, conturbado da história da humanidade. Ele superou, eles venceram. E dentro desse contexto aqui, a gente tem a noção de que o acontecimento imediatamente anterior à saída do povo do Egito foi a Páscoa. E na ocasião da Páscoa, o sangue do cordeiro pascal foi colocado nos umbrais das portas, livrando o povo da última praga. E aí, logo depois disso, vem a saída do Egito. Então, veja, se a gente tem a imagem aqui do povo que está em pé diante do mar de vidro, cantando o cântico de Moisés no Apocalipse, essa é a imagem introdutória das pragas, está implícito aqui que esse povo, assim como o povo de Israel lá no Egito, eles venceram as pragas, as tribulações, as perseguições, da mesma forma que o povo de Israel venceu no Egito, pelo sangue do Cordeiro. Então o texto já abre, escancarando aqui para nós o elemento da graça de Deus. É pelo sangue do Cordeiro que os seus escolhidos nos últimos dias, os seus remanescentes, talvez essa seja uma expressão mais adequada, mais bíblica, o povo remanescente, ele vence pelo sangue do Cordeiro, assim como foi lá no passado. É interessante porque você vê que o meio de salvação nunca foi outro, a não ser o sangue de Cristo. Mas o texto continua dizendo, né, depois do cântico de Moisés, que depois destas coisas, eu estou aqui no verso 5, tá bom? Me acompanha aí. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos, à altura do peito com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, durante o derramamento das taças da ira de Deus, as 7 taças, as 7 pragas, o santuário celestial está inacessível. E essa imagem, novamente, ela dialoga muito com o Pentateuco. Se você vê lá as orientações do livro de Levíticos sobre o encerramento do dia da expiação, os anjos que saem vestidos com essas roupas, eles imitam ou reproduzem, ou eles são a representação cósmica daquilo que acontecia em nível local, lá no tabernáculo do deserto. No final, os sacerdotes saíam do santuário, a glória de Deus enchia o lugar e ninguém podia acessar. Isso era o sinal conhecido por todo o povo do fim da intercessão. Então, as 7 pragas, elas iniciam dentro desse contexto de fechamento da porta da graça, ou seja, a intercessão que Cristo faz junto ao Pai no santuário celestial, ela é encerrada. A partir desse momento, as pragas são derramadas na terra. É como se todo o destino da humanidade para a salvação ou perdição estivesse selado. E agora Deus vai entrar, de fato, no combate, no conflito final contra as forças opositoras do seu povo e do seu Cristo, sabe? E é nesse contexto que vem o capítulo 16, sabe? Então, o texto continua dizendo no capítulo 16, agora no verso 1. Ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos, vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Acho que uma coisa importante da gente destacar é que essas 7 pragas, elas têm uma divisão interna. E elas podem ser divididas assim entre as 4 primeiras e depois as 3 últimas. E a gente observa um movimento de progressão. As 4 primeiras pragas, elas atingem a humanidade, elas atingem a natureza. A 5ª praga, ela atinge o trono da besta. A 6ª e a 7ª, elas dão conta de terminar o reinado da Babilônia mística, do livro do Apocalipse, né?
Inclusive, essa sessão também está conectada com o capítulo 17, 18 e 19. Então, esses 3 capítulos, que vêm depois do relato das pragas, eles são uma espécie de explicação das 2 últimas pragas. Então, como que essa 6ª e a 7ª praga se concretizam, vai ser explicado no capítulo 17, 18 e 19. Tá? E aí, para a gente entender a dinâmica que está acontecendo aqui, de novo, vamos lembrar da experiência do povo no Egito. Se você ler as pragas aqui, você vai perceber que no final de algumas pragas, da 4ª praga, por exemplo, o texto vai informar que havia resistência por parte da humanidade. Deus derramava as pragas e o povo, ao invés de refletir sobre tudo isso e a causa de tudo isso, eles blasfemavam contra Deus. Essa é a experiência do faraó, por exemplo. A cada praga que Deus enviava para mostrar que o poder do Deus verdadeiro é superior à falsa religião do Egito, ao invés de quebrantar o coração, Faraó ele se endurece ainda mais. E ele vai aumentando sua blasfêmia, vai aumentando sua resistência, até que chega a praga derradeira, que é a morte do primogênito, o golpe fatal que liberta o povo do Egito. Na 6ª praga, a gente tem a secagem do rio Eufrates. O texto vai dizer, por exemplo, lá no verso 12, o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Essa imagem, ela já é familiar para o leitor bíblico, porque no capítulo 5 de Daniel, a Babilônia histórica, lá do Oriente Médio, ela foi derrotada exatamente pela secagem do rio Eufrates. Então, a história diz que eles estão num banquete, comemorando, os exércitos persas chegam, desviam o leito do rio Eufrates e passam por debaixo da muralha da Babilônia, assim pegando os exércitos desprevenidos e o reino totalmente despreparado para uma batalha. Assim, a Babilônia histórica ela é derrotada. O Apocalipse usa essa imagem para falar da queda da Babilônia mística, espiritual, de maneira que esse símbolo se torna agora uma maneira de compreender o entendimento aí dessa praga, que depois vai falar do Armagedon, e assim sucessivamente. Agora veja, um dado importante para a gente analisar aqui é sobre quem essas pragas vão ser derramadas, em quem vai ser atingido. Eu acredito que essa seja uma preocupação de muitas pessoas. Quem que vai ser atingido por essas pragas? E, de novo, a experiência do povo no Egito, a experiência do povo na Babilônia pode nos ajudar a entender. Porque as pragas aqui, olha, por exemplo, a primeira praga, que está no verso 2 do capítulo 16 de Apocalipse, fala de úlceras que são derramadas, que são úlceras malignas, dolorosas. E você vai perceber que quando fala da 6ª praga, da 5ª praga, essas úlceras ainda estão lá. Então, essa agonia vai acompanhar as pessoas que vão sofrer durante todo o derramamento das pragas. Depois fala de uma taça que é derramada no mar e contamina o mar. A 3ª praga, ela fala dos rios, das fontes das águas que também se transformam em sangue. E é claro que é inevitável lembrar das águas do Egito se transformando em sangue. Mas também a gente tem a lembrança dos 7 selos. Então você vai lembrar que no 5º selo existe um clamor dos santos, falando, olha, até quando, né? O nosso sangue não será vingado. Então o que Deus está fazendo aqui, na 3ª, na 2ª praga, é retribuindo, olha, vocês derramaram sangue, por isso agora a fonte das águas que vocês dependem para viver vai se tornar em sangue. Eu estou devolvendo o sangue que vocês derramaram. Essa dinâmica retributiva está presente aqui. Depois você tem escuridão sobre o trono da besta, na 5ª praga aqui do Apocalipse. E também nos faz lembrar da escuridão que tomou conta do Egito lá durante as pragas. A 7ª praga fala de uma saraivada, chuva de granizo, de pedras grandes, pesadas. E essa praga também tem um eco nas 10 pragas do Egito, porque teve uma chuva de pedra lá também. Mas lá no texto do Êxodo, que fala das pragas, tem um detalhe importante. Um detalhe que fala sobre o livramento do povo de Deus das pragas. Nenhuma dessas pragas afetou, por exemplo, o gado do povo de Deus. Os animais deles
não morreram pela chuva de pedras. Os filhos do povo de Deus não morreram quando a 10ª praga atingiu o Egito, matando todos os primogênitos. E eles não morreram pelo sangue do Cordeiro Pascal, que marcava os umbrais das portas. Essa conexão ela é significativa para a gente entender sobre quem essas pragas aqui vão cair, porque o livro do Apocalipse trabalha com outro momento onde são derramadas pragas. Esse aqui não é o único momento. Se você ler o capítulo 8 e 9, você vai encontrar ali as trombetas. E as trombetas, elas são uma espécie de anúncio da ira vindoura. Elas são um derramamento da ira parcial de Deus. Se você fizer ali o paralelo, a comparação, você vai perceber que nas trombetas, a terra ela não é atingida completamente. É só a terça parte da terra, terça parte das águas são atingidas. É como se Deus estivesse derramando parcialmente a sua ira para alertar as nações do juízo iminente. Ainda existe tempo para arrependimento. O santuário ainda não foi fechado. Essas pragas servem como uma advertência. Já no capítulo 16, o texto inicia dizendo que essas pragas são para consumar a ira de Deus. Então agora ele vai vir para executar o seu juízo final. E já não é mais a terça parte que é atingida da terra, nem dos povos e nem das águas. É toda a terra, todas as águas. Então a totalidade. Agora a ira de Deus ela vai se completar. Ela vai ser consumida. Porém, a semelhança do que aconteceu lá no Egito, o povo de Deus também vai ser marcado, selado. Então, o assunto das pragas também conversa, também esbarra no assunto do selamento. Por quê? Porque Deus está selando o seu povo a fim de que eles não sejam atingidos pelos seus juízos finais. Somente aqueles que não estão selados, ou seja, na linguagem agora de Apocalipse 14. E veja, eu estou aqui mencionando de memória vários textos, mas você pode anotar, você pode ver e ler isso com calma. Eu até incentivo a você fazer isso. Em função do nosso tempo, eu estou fazendo essas conexões assim rápidas de memória. Mas é interessante que você revisite essas referências para verificar essas conexões claramente. Então, aqueles que vão ser atingidos pelas pragas são aqueles que lá no livro do Apocalipse, capítulo 14, do verso 9 até o 11, eles são descritos como adoradores da besta e da sua imagem. É sobre esses que não receberam o selo de Deus, mas receberam a marca da besta, que vão ser derramadas as 7 últimas pragas. Então, o povo de Deus foi selado no Egito com o sangue do Cordeiro, impedindo que a praga atingisse eles. No capítulo 7 e no capítulo 14 do Apocalipse, nós somos introduzidos ao tema do selamento. E nós estamos nesse processo de selamento. Então, todo aquele que recebeu o selo de Deus e rejeitar a marca da besta, esse estará protegido. E é por isso que eu e você, que cremos em Cristo Jesus, que cremos no seu sangue, que nos purifica de todos os pecados, que salva da morte eterna, nós não precisamos ter medo ao estudarmos os assuntos das 7 pragas. Na verdade, esse assunto ele tem uma nota de esperança para aqueles que são fiéis a Deus, porque como eu havia mencionado anteriormente, aquilo que acontece imediatamente após o derramamento das pragas é a libertação. O povo foi liberto do Egito, da escravidão do Egito, imediatamente após o derramamento da última praga. O golpe derradeiro, fatal no Egito e na falsa religião do Egito, foi o que abriu o caminho para o êxodo. Assim também foi na Babilônia. Quando o rio Eufrates foi desviado e o leito do rio foi exposto ali para os exércitos inimigos invadirem a Babilônia, logo o que aconteceu na sequência foi o retorno do exílio babilônico, a reconstrução de Jerusalém. E veja, de igual maneira, no fim dos tempos, o derramamento das pragas é um anúncio para o povo de Deus que a história do mal e do pecado estão prestes a serem encerradas. E agora, a semelhança da reconstrução de Jerusalém, uma nova Jerusalém será instituída, será estabelecida,
e o reino eterno de Deus vai ser inaugurado, ou, na verdade, retomado, por assim dizer, se a gente puder considerar toda a história bíblica, o reino de Deus vai ser novamente estabelecido para todo sempre. Então, se tem alguma coisa que nós podemos, assim, guardar no nosso coração do assunto das 7 pragas, é exatamente essa noção de que elas servem como o fechamento da história do mal e do pecado. E Pastor, só um instante. Nós vamos seguir, você está me vendo aí? Vamos fazer o seguinte agora, nós vamos para a segunda fase agora, que serão as perguntas que serão feitas, aí depois você faz aquele fechamento de apelo e faz a oração, pode ser? Beleza? É que eu estou empolgado aqui. Mas foi muito bom, muito bom. E aí, vamos fazer o seguinte, que eu vi você falar várias vezes que o assunto é bem complexo, né? Você estava tentando simplificar. E eu sei da dificuldade em falar em 25 minutos num tema tão como esse. Então, eu vou pedir para o pastor Bruno Santelli colocar novamente aí colocar aí, pastor, o QR Code, para o povo pedir a revista. Essa revista aqui, ó, Eventos Finais. Como eu faço para ganhar essa revista? É simples e fácil. Você vai mandar eu quero para esse número que está aparecendo para você aí, ó. 2198 048 0957. Vai mandar eu quero. Você vai começar a conversar com a nossa assistente virtual, vai colocar os seus dados, vai escolher a revista, tem o número dela lá, Eventos Finais. Não sei se é 23 ou 24 que vai aparecer para você, depende. Para algumas pessoas que já são cadastradas é um número, para quem não é cadastrado é outro número. Então, eu não posso falar para você qual é o número. Então, você vai colocar o número, vai terminar direitinho ali e vai receber na sua casa. Ah, eu quero receber em PDF. Também pode colocar as duas opções, tá? E aí, manda para as outras pessoas também. Tem QR Code para você que a gente colocou e tem QR Code em cada lição também para ainda mais ampliar o assunto, para ninguém dizer que não teve como aprender. Beleza? Então, peça aí, é totalmente de graça. Pastor Fabrício, você agora vai ter que responder as perguntas. Eu vou pedir para o pastor Bruno fazer a primeira pergunta, que até você já deu uma pincelada na resposta, mas como tem muita gente que nessa hora não prestou atenção, você vai usar os textos para mostrar por que você disse isso, tá? Pastor Brunão, faz aí a primeira pergunta, meu amigo. Aqui, ó, tô anotando, hein? Pastor Fabrício, foi muito legal. Eu percebi que agora na parte final, você falou sobre o selamento que tem em Apocalipse 14. E aí, as 7 últimas pragas, elas vão cair sobre quem está selado, quem não está? Como é que é esse negócio aí? As 7 últimas pragas, como é que elas vão cair aí? Legal. É bom deixar esse ponto bem frisado para tranquilizar o coração, né, dos nossos amigos que estão acompanhando. Mas veja, eu vou ler um texto aqui rapidinho, que está no capítulo 16 de Apocalipse, verso 2. O texto vai dizer assim, olha, o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas, agora veja bem essa parte final, que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Então, o texto ele é bem claro ao dizer quem será atingido. Logo, aqueles que não têm essa marca e também não adoram a imagem da besta, eles estarão livres, protegidos. E quem são esses? Esses são aqueles que receberam o selo de Deus, conforme Apocalipse 14, Apocalipse 7. Muito bem, muito bem. Aí eu quero te fazer uma outra pergunta que eu acho que está ligada ao que você falou muito aí. Você citou muito as pragas do Egito. Quando Deus derramou as suas pragas no Egito, a gente viu ali oportunidade de arrependimento. A intenção de Deus era que as pessoas se arrependessem. A minha pergunta para você, pastor, é muito simples. Quem deixar para se preparar para o final? Quando as pragas começarem a cair, haverá alguma possibilidade de perdão, sabe, na primeira, na segunda, logo no início, ou quando começar a cair já não tem mais jeito? Essa é uma outra pergunta muito importante, porque, retomando a experiência do povo no Egito, você vê que o povo, quando saiu do Egito, eles levaram alguns egípcios junto com eles, alguns que se arrependeram, certo? No caso aqui das 7 últimas pragas,
O texto vai dizer lá no capítulo 15, verso 8, que antes das pragas serem derramadas, o santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Ou seja, enquanto as taças da ira de Deus, esses 7 flagelos, essas 7 últimas pragas, estivessem sendo derramadas, o santuário estava interditado. E veja, se o santuário está interditado, logo não há como fazer intercessão. Nesse sentido, na ocasião do derramamento das pragas, a intercessão de Cristo já vai ter se encerrado. Logo, na linguagem do Apocalipse, quem está puro continue a se purificar. E quem está contaminado vai continuar a se contaminar. Aí, nesse caso, não teria, durante o derramamento das pragas, o destino eterno já está selado, não tem como retroceder. Hoje que é o dia de pensar sobre isso. Nossa, hein? Então, quem deixar para o último, quem deixar para o final, já não vai ter mais chance, né? Não vai ter mais intercessão lá, né? Jesus já terá saído do santuário. Agora, eu queria te fazer uma pergunta aí. Qual seria a mensagem central, assim, dessas últimas pragas que vão cair? Bom, eu diria que se alguém tem ainda na sua mente, na sua imaginação, um cenário, assim, de apreensão, de ansiedade, ao ler o relato das pragas, ou qualquer outra parte do Apocalipse, que essa imagem se desfizesse, porque as 7 pragas, na verdade, elas devem ser entendidas como o fechamento da história do mal e do pecado. Então, veja, na Bíblia, toda vez que Deus executou o seu juízo, era de maneira preliminar, tentando o arrependimento. Mas no caso das 7 pragas, é o juízo final. E logo após o juízo final, o que acontece é a libertação. É que o povo vai sair do Egito, desse mundo aqui de pecado, e vai em direção à terra prometida, para toda a eternidade. Então, as 7 pragas, para todo aquele que é fiel a Deus e recebe o selo de Deus, é um momento assim, de fortalecimento da esperança. Deus está julgando a besta, o dragão, a Babilônia, e o pecado e o mal vão acabar agora. Vamos sair desse mundo de tristeza e entrar no reino eterno de Deus. Então, essa é a mensagem principal do assunto das 7 pragas. Não são as tragédias mundiais, as catástrofes, mas é o exercício de salvação que Deus está executando ali, diante de toda a humanidade. Pastor Bruno, quer fazer mais alguma? Olha, eu estou muito satisfeito aqui. O pastor Fabrício, ele falou uma coisa que eu gostei bastante sobre a intertextualidade e que o Apocalipse, ele já quebra muitos preconceitos, porque ele é um livro que depende de outros livros da Bíblia. Então, meu querido amigo, se você prestou atenção nisso, você já entendeu que você precisa ler outros livros da Bíblia para que você possa construir. É mais ou menos isso, pastor Fabrício? Com certeza. Com certeza. Obrigado. E é por isso que a gente sempre aqui usa a Bíblia, né? A gente sempre defende isso, acho que todos vocês defendem também, que não dá para você estudar o Apocalipse sem você estudar o restante da Bíblia, né? A gente vê muita presença do Antigo Testamento no Apocalipse, e o pessoal fala assim, não, o Velho Testamento é ultrapassado, deixa de lado, não precisa ler mais não, só fica focando no novo. Aí é um grande erro, né, das pessoas. Eu queria te fazer uma pergunta que surgiu aí, muita gente faz essa pergunta, com relação às 7 pragas. Elas vão ser mundiais, vão acontecer em todos os lugares ao mesmo tempo, ou elas vão ser regionais, pastor? Se eu não estou enganado, eu cheguei a esbarrar nessa questão quando eu fiz a comparação com as 7 trombetas. Então, as 7 trombetas, elas são juízos locais. A gente sabe disso porque a linguagem que o Apocalipse usa é a terça parte dos rios foi atingida pela primeira trombeta e assim sucessivamente. Mas sempre é a terça parte. As pragas, elas não usam essa linguagem. Elas usam a linguagem de que, na verdade, é o mar que é atingido, as fontes das águas são atingidas. É sempre uma tendência globalista, totalizante, assim. Então, o juízo final de Deus não vai ser local, vai ser universal, vai atingir todo mundo. No caso, todo mundo que não tiver o selo de Deus.
Muito bom, muito bom. Olha, eu acho que o assunto ainda dava para fazer várias perguntas para você, mas, por exemplo, que surge muito das pessoas é com relação a se as pragas são todas literais e há alguma simbólica. Eu já vi explicações assim de várias formas. Qual é a sua visão aí? Você acha que tudo é literal? Tem alguma coisa que é simbólica? Tem algo que a gente não entendeu ainda, que tem que esperar um pouco mais? Nós temos que ser honestos, né? Tem muita coisa que a gente está aprendendo ainda na Bíblia, né? Não, com certeza. Dentro da nossa visão de historicista de interpretação da Bíblia, a gente depende que a história vá se cumprindo para que algumas coisas, não todas, mas algumas coisas se tornem mais claras. Esse assunto sobre a literalidade das 7 últimas pragas é um assunto bem disputado, assim, né? Muitos especialistas falam coisas diferentes. Eu, particularmente, eu sou inclinado a perceber as 4 primeiras como sendo literais, vão atingir de fato ali a humanidade, a natureza, o mundo, e as outras, elas têm um caráter mais simbólico, né? Imagina, o rio Eufrates hoje vai secar e como que isso pode impactar o mundo. Então, a gente é inclinado a entender as últimas 3 de maneira mais simbólica, sabe? Então, a minha visão hoje acerca desse assunto seria mais ou menos essa. As 4 primeiras, elas têm um caráter mais literal, e as últimas 3 têm uma questão mais simbólica envolvida. Muito bom, muito bom, muito bom. Pastor, eu acho que eu estou satisfeito aqui. Foi uma aula, né? Ele respeitou o tempo ali, tentou enxugar. Eu vou pedir o favor para você fazer novamente o apelo, um tempo que você precisa. Você faz depois uma oração. Antes, porém, eu quero te dar um tempinho para você fazer o seu merchan, para chamar o povo para poder visitar uma das suas igrejas aí. Vocês têm, de repente, Espaço Novo Tempo, você tem classe bíblica, como é que funciona? Você está dando algum momento aí, tem alguma classe bíblica acontecendo que você está ministrando? O povo quer saber, pastor. Conta para mim aí, conta para a gente. Tá legal. Bom, o distrito de Pedra de Guaratiba, onde eu estou pastoreando no momento, ele tem 11 igrejas que estão espalhadas ali na região do bairro de Pedra de Guaratiba. A gente tem, sim, um Espaço Novo Tempo, que fica na Avenida Areia Branca, lá em Santa Cruz. Se você conhece ali a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, aquela parte ali, você sabe exatamente de onde eu estou falando. A gente também tem uma irmã que atua como coordenadora, ela ajuda a gente a conhecer ali os interessados que estão próximos das nossas igrejas, e a gente tem algumas classes bíblicas no distrito. A gente tem na igreja da Brisa, às quartas-feiras, antes do culto, a igreja de Jardim Guaratiba, é uma outra igreja que tem classe bíblica aos domingos, agora antes do culto, a igreja de Sepetiba. Então, a gente tem alguns pontos, alguns polos ali, onde a gente recebe amigos para estudar a Bíblia, especialmente os amigos que têm contato aí com o Novo Tempo, viu? E mais uma vez, se me permite aí, eu vou aproveitar para mandar um abraço para os irmãos. Com certeza eles estão nos acompanhando aí, firme e forte. E tem um detalhe também, acho que é bem interessante a gente lembrar, que tem um site, encontreumaigreja.com.br. Aí você coloca ali o endereço, o seu bairro, você vai achar uma igreja ali, bem pertinho da sua casa. Visita lá, o horário é sempre quase o mesmo, né? Sábado pela manhã às 9, domingo geralmente às 7h30 da noite, 7 horas algumas igrejas. Quarta-feira também temos lá encontro às 7h30, vai ser bênção para você. Pastorzão, de minha parte, muito obrigado. Vou te dar então esses minutinhos para você fazer o seu apelo, depois você já pode seguir com a oração para a gente poder encerrar. Tá legal. Bom, então eu queria, assim, gastar esse tempo aqui no final, esses minutinhos, falando de coração para coração. Você viu que eu tentei falar aqui o mais explicado possível. Talvez eu não tenha tanto me aproximado de um formato de sermão, mas num formato de explicação, de aula. Mas agora é de coração para coração. O livro do Apocalipse, meu querido ouvinte, amigo que está com a gente aqui nessa classe bíblica, o livro do Apocalipse não é um livro que deve trazer medo ao seu coração. Deus não revelou tudo isso para que a gente ficasse ali com ansiedade, sabe, tomados de pânico pelo que vai acontecer no futuro. Não. O livro do Apocalipse é um livro de esperança, é a revelação de Jesus Cristo. E quando esse mundo estiver experimentando
a parte mais escura da noite é porque logo, logo, o brilho de uma nova manhã vai tomar lugar. E as últimas pragas que Deus vai derramar nesse mundo como forma de julgar de uma vez por todas o mal e o pecado são o anúncio de que a gente já está saindo da escravidão, do pecado, do Egito, desse mundo, para a Nova Jerusalém, para uma vida eterna em Cristo Jesus. E você precisa se preparar para participar do cumprimento dessa promessa. Você precisa buscar um alinhamento com a vontade de Deus, com aquilo que está revelado na palavra, receber o selo de Deus, para ser lembrado, para ser marcado, para ser liberto, para ser protegido do juízo de Deus e para receber, então, a vida eterna em Cristo Jesus. E eu sei que esse é o desejo do seu coração, e por isso mesmo eu quero fazer essa oração por você agora. Onde você estiver aí, se você estiver dirigindo, se conecte aí com Deus em oração, se você estiver na sua casa, no seu quarto, não importa, eu quero orar a Deus e convido você a se juntar a mim. Vamos orar? Eterno, nosso Pai, nosso Rei, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia é eterna. E porque o Senhor, Pai, não deixou o teu povo desorientado nesse tempo de dificuldade que se aproxima do final da história de pecado nesse mundo. Nesses momentos decisivos, Pai, no tempo do fim, que antecedem o retorno glorioso de Cristo, os teus filhos e filhas nessa terra têm uma bússola que indica para eles o caminho a seguir. E mais do que isso, enche o nosso coração de esperança, Pai. Eu peço ao Senhor que cada ouvinte, cada pessoa que nos acompanha nessa noite, através dessa classe bíblica da Rádio Novo Tempo, tenha o seu coração visitado pelo Santo Espírito. Que o Deus Espírito Santo possa nos ajudar, Pai, possa convencer a cada um de nós do nosso pecado, da necessidade que temos da justiça de Cristo e de um juízo vindouro, mas um juízo, Pai, que vem para anunciar uma nova fase, a redenção final, o estabelecimento do reino eterno de Deus. Que eu, meus amigos que estão comigo aqui essa noite, Pastor Bruno, Diógenes e todos os ouvintes, Pai, estejamos dentro dessa cidade santa, a capital do reino eterno de Deus. Eu te peço essas bênçãos e entrego todos os nossos amigos ouvintes em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bênção pura, pastor Fabrício. Deus abençoe grandemente o teu ministério. Pastor Bruno, tamo junto, parceiro. Você é de Jesus também. Tamo junto. Ó, pastor Fabrício, você tem que voltar mais vezes aqui, hein? Quem quer que o pastor Fabrício volte mais vezes, coloca aí no chat, ó. Vai bombar, meu amigo. Eu também quero, hein? Muito obrigado. Vamos começar uma temporada em breve sobre o Apocalipse. Eu quero depois falar contigo, tá? Você tem que estar com a gente também. Beleza? Gente, valeu mesmo. Boa noite para todo mundo. Rapidinho, semana que vem eu tenho que falar, né? Eu tenho que falar o tema da semana que vem. Se esse tema foi top, o da semana que vem é sensacional. A segunda volta de Jesus Cristo. Olha só, esse é o tema que fica melhor. Você não pode perder, tá? Deus abençoe você, todo mundo. Compartilhe com os amigos, para os amigos também terem acesso a esse conteúdo. E semana que vem, quinta-feira, estaremos de volta às 8 em ponto. Valeu, tchau. Valeu, gente. Valeu. Você ouviu Classe Bíblica Novo Tempo.